já fez uma perguntinha pra você mesmo? Como será que é a mente de um idoso? Como é? Sim. Como será? Porque assim, se você ainda não chegou na terceira idade, como é que vai estar a mente desse idoso na terceira idade? Porque você tem a sua infância, você vai para a sua adolescência, que não é nem um pouco fácil, sair da fase de criança e ir para a adolescência, e da adolescência chega uma fase da sua vida como adulto que você faz várias perguntas e muitas vezes você chega nessa tal dessa maturidade depois dos seus 50 e poucos anos, e tem gente que nem chegou, tem gente que chega bem antes, e chega a terceira idade. Muitas pessoas, quando elas estão na terceira idade, elas muitas vezes devem se perguntar: eu acho que eu tenho essa idade, mas parece que eu nem tenho. Mas só que a gente precisa entender a mente de uma pessoa que já chegou na terceira idade, uma pessoa que chegou naquela fase do idoso. E a gente vai entender melhor agora conversando com um dos melhores profissionais, que é o nosso querido Elton Pereira, que foi citado agora há pouco pela Vina, onde a Vina realmente se sente muito grata e não foi nada combinado, tá? O Elton é um dos psicólogos que a gente traz, que a gente tem um respeito, um carinho muito grande, porque ele realmente é muito sensível ao ser humano, ele é muito sensível a ter zelo pelas pessoas, e eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje. É sempre um prazer enorme quando você vem pro programa. Muito obrigado. Muito bom. Bom dia a todos os que acompanham. Maravilha. E eu tenho algumas experiências e eu fico muito feliz. Mas, Elton, vamos querer entender um pouco. Dá para entender a mente como funciona ali a mente de um idoso? Dá, né? E primeiro, obrigado, tá? Eu fico muito feliz quando eu escuto essas palavras, porque dá pra gente a sensação de que o meu papel ele está sendo feito, que é justamente esse, o que a gente tanto fala aqui. A terapia, ela é um local de acolhimento, de sensibilidade, não é local para julgamento, é local para a gente tentar entender a história do outro, independente de qual seja essa história. Se é uma história que é aceita pela sociedade, se é uma história que não é aceita, e a gente tá lá para isso, com esse propósito. E assim, Elton, assim como toda profissão, eu quero deixar bem claro algo aqui para vocês. Às vezes você está numa profissão porque há uma necessidade de você estar ali. Mas é muito gostoso quando você está numa profissão que você ama. Sim. E principalmente as pessoas. Eu estou na comunicação porque eu amo me comunicar, mas eu amo ser útil para a sociedade. E eu sinto a mesma coisa relacionada a você. Você é um psicólogo que você tem a sensibilidade e você se preocupa com o outro. E isso se chama inclusão. E isso é muito bom. Pode até ser que mude, né? Mas hoje é aquela sensação. Se não fosse psicologia, eu estaria perdido porque eu não saberia qual seria. Muito bom, que coisa boa. Pois continue nela. Estaria perdido porque eu não saberia qual seria a outra coisa que eu iria fazer. Eu acredito que é seu propósito. Mas vamos falar. A mente do idoso, né? Dá para entender. E eu chego a dizer, Vanduza, que às vezes a mente do idoso, ela está emocionalmente melhor do que a nossa. O corpo, ele envelhece, ele dá sinais de envelhecimento, e isso as pessoas elas conseguem observar, elas conseguem acompanhar. Mas a questão da mente do idoso, não existe esse algo visual para a gente poder dizer, nossa, o idoso ele está precisando de ajuda, ele não está precisando de ajuda. São os aspectos invisíveis do contexto emocional. E aí, do mesmo jeito que a gente fala de outras parcelas da população, o adolescente, o adulto jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está vivenciando toda essa agitação que a gente vivencia hoje, o idoso também passa por esse cenário, mas parece que é negligenciado, parece que às vezes a gente encaixa muito o idoso naquela caixinha do disfuncional, já cumpriu com todas as suas etapas da vida e parece que agora não tem mais nada para oferecer, nada para contribuir para a sociedade. E aí é onde mora a questão do adoecimento mental. O cérebro, só complementando, o cérebro ele envelhece de forma diferente. O cérebro não está relacionado à questão da idade como o nosso corpo. O envelhecimento do cérebro ele está muito mais relacionado à questão do uso. Então eu posso dizer que uma pessoa de uma certa idade, com 60 a mais, por exemplo, e tem um cérebro ok pela falta de uso mesmo, pelo quanto que não foi estimulado, pelo quanto que não passou pelas etapas saudáveis. Então não é o mesmo processo. Corpo evolui de uma forma, cérebro evolui de uma outra. Sabe por que eu falo sobre esse assunto? Porque eu fui uma jovem que gostei muito de ouvir os idosos. Sim. Gostei muito de sentar, ouvir as histórias, as experiências, conversar com essas pessoas com mais idade e ter muitos exemplos. Tanto é que hoje me preocupa muito uma juventude que não quer ouvir os mais velhos. Isso está me preocupando, porque eu fico imaginando assim, como vai ser essa nova geração se chegarem à terceira idade. Como é que vai estar a mente deste jovem na terceira idade? Porque você fala da mente do idoso, que está bem melhor, e aí eu te pergunto,
Podemos dizer que hoje, o idoso de hoje, ele então tem uma saúde mental melhor do que a gente possa imaginar. Tem, os estudos provam isso. E aí, pegando essa sua reflexão, e até pelo que eu estou vendo, experiência de vida também, né? Sim. Como que você lidou e com certeza lida até hoje com a questão do idoso. A pessoa que ela ignora aquele idoso que você tem convivência ou que teria a oportunidade, você está ignorando uma fonte gigantesca de aprendizado, de autoconhecimento, de maturidade. Você está correta, porque o que a gente sabe hoje, provado inclusive cientificamente, não é uma questão, eu achei ou eu ouvi falar que é dessa forma. Nós temos estudos que mostram que, apesar de existir o declínio cognitivo, e todo mundo vai vivenciar isso, que a gente tenha mesmo essa felicidade de chegar nessa etapa, porque os que não chegaram, infelizmente, não chegaram porque não estão mais entre a gente. Então, que a gente tenha essa felicidade de chegar na velhice. O declínio, ele é, de certa forma, programado, né? Faz parte da nossa evolução enquanto espécie humana mesmo. Mas do mesmo jeito que acontece, por exemplo, a diminuição das sinapses de comunicação no nosso cérebro, que seria essa parte do entendimento um pouco mais lento, da pessoa precisar um pouco mais de tempo para raciocínio e processo de tomada de decisão, e tudo isso existe. Só que como o nosso cérebro ele é uma máquina extremamente complexa, ao ponto que isso acontece, outros mecanismos acabam que fazendo o equilíbrio. Um exemplo desse. Hoje se sabe que o cérebro do idoso ele tem componentes de autorregulação muito maior do que qualquer outra pessoa que está em outra fase. Então você perde aquela oportunidade de estar ali conversando, trocando uma ideia com alguém que tem um grande repertório em relação à regulação emocional. Porque aquela pessoa ela tem experiência, ela tem vivência, ela pode te falar de inúmeros episódios que ela vivenciou, que por incrível que pareça, ainda que você diga, nossa, mas na época da minha avó, do meu avô, era tudo diferente. O que ele vai ter para contribuir para o agora? Mas nós somos seres humanos, nós somos dotados de muita inteligência e a gente consegue adaptar os cenários. Quando você escuta uma conversa, diz, olha, minha avó disse que em tal época da vida dela, ela passou por isso, 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 e o que salvou ela, o que fez ela enxergar aquela situação de uma forma foi tal coisa. E hoje, vivenciando essa situação de dificuldade que eu estou hoje, de que forma que eu posso adaptar o mecanismo que ela utilizou para o hoje, para o agora? Aí é a sua parte, né? Aí você tem que pensar sobre isso. Muito bom. Quais seriam os pilares dessa saúde mental? Como é que a gente pode chamar a atenção e, ao mesmo tempo, ter uma visão do que eles pensam hoje? Porque, por exemplo, primeiro eu queria que você falasse dos pilares, né, dessa saúde mental, já fique à vontade para falar, e logo em seguida eu vou te dizer o porquê que me preocupa a mente da terceira idade, mas principalmente já chamando a atenção para os jovens que aí estão, para os adultos jovens que aí estão. Porque a gente com 26, 27, 28 anos, nós já tinha outra mentalidade. E nessa idade a gente tem que lembrar que nós estamos construindo a nossa velhice saudável. Sim. Não é para dizer assim, quando eu estiver no meu 60 mais, aí eu vou começar a me preocupar com isso. Não, está sendo construída agora. A sua velhice está sendo construída agora. Os pilares, Vanessa, vai muito por aquela questão que talvez muita gente já tenha conhecimento, que é o quê? A prática de uma atividade física, uma alimentação saudável, um ambiente saudável também. Hoje a gente sabe que existem dois componentes que podem influenciar muito nessa questão da saúde emocional. É o que a gente chama do nosso componente genético. Muito do adoecimento mental que a gente tem hoje, os vários diagnósticos sempre vai multifatorial, e aí a gente sabe da influência da genética. Quando você já tem uma genética que contribui para um adoecimento, para um estado de demência, claro que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Só que hoje se sabe que tem uma outra etapa que a gente chama da epigenética. A epigenética é seu estilo de vida. É seu estilo de vida, é o ambiente que você está, é as pessoas com quem você convive. Você pode, inclusive, isso é tão forte, isso é tão poderoso, que você pode, inclusive, ter uma genética de predisposição gigantesca a vários tipos de adoecimento, como muita gente tem, né? Muita gente fala, olha, na minha família tem caso disso, tem caso daquilo. Significa dizer que geneticamente, infelizmente, você não está tão protegido assim. Mas essa epigenética, que é a sua qualidade de vida, ela pode neutralizar toda essa genética e nunca você conseguir desenvolver aquilo no seu corpo. Porque essa epigenética, o estilo de vida que você tem, vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. Uma outra parte que eu quero chamar a atenção é a questão do cheguei na terceira idade, mas não me aceito nem visualmente como uma pessoa da terceira idade. Nós estamos vivendo uma fase onde você não quer ver seu rosto ter rugas, você não quer ver, muitas pessoas não querem ver a idade chegar. E isso tem me preocupado de uma certa forma em querer falar, porque assim, você pode estar sim
com o seu corpo não tão jovem e você vai ter que se aceitar dessa forma, Sim. mas você pode cuidar dessa mente para você entender que você chegou na terceira idade e que algumas coisas você já não pode mais fazer. Eu estava conversando com a Lorena esses dias e a gente chegou a uma mesma opinião. E que a gente não vai citar o porquê, né, Lorena? Mas assim, de entender que algumas pessoas não aceitam que chegaram na terceira idade. Sim. E às vezes isso é preocupante, querem fazer o que elas faziam na juventude e que corre um risco muito grande, porque ela não sabe mais como é que o corpo dela está reagindo a essa terceira idade. Como é que a gente pode trabalhar a mente das pessoas? Pois é, e aí é um fator bem interessante, porque são as nossas distorções de imagem. Eu concordo com você, é super saudável. Às vezes a gente vê aquela pessoa de uma certa idade tentando se cuidar esteticamente, ou seja, como você bem colocou aqui, fazendo aquilo que é necessário para a época, para a fase, mas concordo também que vai chegar um momento que o seu corpo, o seu aspecto estético, ele vai definir muito a sua idade, definir a fase que você está. Quando existe esse processo do não aceitação, isso gera um sofrimento e faz inclusive com que pessoas entrem num caminho adoecedor em busca de procedimentos estéticos, de mudar toda essa realidade, é hora, por exemplo, de buscar uma terapia, de tentar ajuda, de tentar se entender. Porque qual seria a possível raiz de todo o problema? Existe alguma coisa, existe algum vazio, existe alguma incapacidade a nível de entendimento mesmo interno que faz com que a gente precise daquele estético para mascarar o quê? O porquê que você não quer que as pessoas te vejam dessa forma, ou então o porquê que eu não aceito estar nessa fase de vida. Porque não seria justamente um motivo também de orgulho, de dizer assim, olha, que bom que eu estou aqui nessa fase de vida, porque muitos não tiveram a mesma oportunidade. Por isso que eu disse que, felizmente, que a gente chegue nessa fase também, que a gente consiga enfrentar os problemas da terceira idade, porque eu quero estar lá para poder vivenciar tudo isso. Quando não existe esse processo que ele é natural, aí é hora de buscar ajuda para tentar se entender melhor. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que, de uma certa forma, cada dia que passa, vão tendo a sensação de que não vão ter os cuidadores ou pessoas para dar apoio naquele momento? Porque existem pessoas hoje que têm a preocupação de chegar na terceira idade e depender dos outros. Sim. E muita gente até já começa desde cedo a tomar algumas providências, organizar a vida financeira, definir de que forma que esse cuidado vai ser prestado em algumas situações, né? É uma preocupação também bem frequente. Mas aí entra das nossas principais preocupações, Vanduza, em relação à questão emocional. Hoje se sabe que o isolamento nessa fase de vida é o que provoca as maiores crises, seja de ansiedade, depressiva, e obviamente também contribui com essa genética que eu te falei, se for o caso da pessoa, para que a gente tenha também outros diagnósticos. Então hoje a nível de preocupação mesmo, de como que a gente está tratando os nossos idosos, é relacionado a esse processo da exclusão, você começar a tomar decisões pelo próprio idoso, e aí o idoso vai se sentindo sem necessidade, vai não tendo mais o pertencimento. Não porque se achando útil, né? Essa é uma questão bem importante. Se existe uma coisa que adoece muito o ser humano, independente da fase que ele está, é o sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a essa família, eu não pertenço a esse grupo, eu não sou mais útil aqui dentro desse contexto. Então isso leva muito para o adoecimento. A tristeza que a gente fala, o idoso que está triste, não foi a velhice que causou a tristeza naquele idoso. Às vezes o que causou a tristeza foi a forma como a família está tratando, o quanto que agora a própria família toma decisões pelo idoso, ele não escolhe mais a roupa que veste, ele não escolhe mais o local, a atividade que ele quer fazer. Me vem uma outra preocupação também que eu vejo muito acontecer na questão da clínica. Por exemplo, o avô, a avó. Hoje a gente percebe muito que esses personagens, a avô e a avó, estão fazendo papel de pai. Está pegando uma demanda que não é sua, quando na verdade ele estaria numa época, numa fase ali de vida, para aproveitar, para ter uma qualidade de vida que a gente considere que fisicamente e emocionalmente ele está bem. Tanto é que chegamos a dizer que estamos cada vez vivendo mais, mas temos dúvida em relação se é uma vida de qualidade. E essa vida ela é de qualidade? A parte do isolamento ela é tão complicada que existe um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que mostra que o idoso que se isola e entra naquele processo mesmo mais restritivo, depressivo, seria o equiparado ali, uma comparação de que ele fumasse 15 cigarros por dia. Então essa solidão, esse isolamento, o dano que isso pode causar é o equivalente a isso. Diante dessa sociedade que nós estamos tendo hoje, vivenciando, porque a gente fala muito dos nossos jovens, mas nós ainda somos jovens diante de toda a situação. Por exemplo, eu sempre tive a tranquilidade de falar da minha idade, sempre tive a tranquilidade de passar pelas fases. Ser uma mulher
próxima dos 60 anos. Daqui 7 anos eu tenho 60 anos. E, particularmente, eu não sei se quanto mais você se preocupa com essa idade que vai chegar, pior seja. Eu não sei. Mas o que a gente pode falar para os jovens que aí estão e que estão vendo seus pais chegando logo a essa terceira idade, como eles podem ajudar esses pais que aí estão? Às vezes ele olha e imagina, mas é tão jovem, Sim. é tão jovem. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai ter esses 60 anos, né? Sim. E aí, como é que essas pessoas podem ajudar? Pois é, hoje principalmente a nossa geração recebe muito essa demanda de em algum momento a gente se preocupar com essa organização até da vida pessoal, de direcionar aquele cuidado para os nossos pais, né? E essa é uma preocupação que ela tem que existir porque, veja, vai acontecer, como você está falando aqui. E se a gente tivesse que falar, e como que eu posso programar, fazer isso de uma forma mais tranquila? A gente poderia se aproximar dos nossos pais para saber também quais são os planos deles. Porque às vezes a gente fica todo lá preocupado em relação mas como é que eu vou cuidar do meu pai, da minha mãe? A gente não mora na mesma cidade, como é que vai ser toda essa logística? Mas às vezes a própria pessoa ela tem outros planos e a gente nem chega a cogitar a possibilidade de vamos ter uma conversa aqui para saber qual é a forma que ele criou aqui na cabeça que seria o envelhecimento dele. E aí entra também esse processo de preparação. A organização que a gente faz da nossa vida, a gente sabe que trabalhamos com várias áreas, a profissional, a pessoal. Você já pode começar a entrar por essa parte. A sua vida profissional. O que se pode se programar profissionalmente para, nesse momento que teus pais não dependem tanto de você, você se dedicar para essa área, para em um outro momento onde eles vão precisar, que é uma certeza, a gente está mais livre, mais disposto, mais disponível. Uma outra coisa também, Vanusa, que ninguém fala, o cuidado da saúde mental do cuidador. O cuidador que ele não cuida da própria saúde mental, ele adoece primeiro do que a pessoa que já está adoecida. Fica até mais, envelhece antes mesmo da velhice chegar. Isso, né? Perfeito. Então, bom. não tem como a gente negligenciar. Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho saúde mental, emocional, física, como é que eu vou oferecer isso para o outro? Né? Então, muito legal. E incluir também esses idosos, né, em condições que eles possam estar junto também com estes jovens, né? Porque muitas vezes estamos vendo uma sociedade onde as pessoas já não estão querendo tanto, nem as próprias pessoas jovens por perto. Não. Imagina. É o sentimento de pertencimento. Eu sei que, inclusive, eu também vivencio uma vida muito agitada, muito corrida. Mas a falta de paciência que às vezes a gente tem para lidar com o idoso, que vai estar nesse estado que eu te falei, é um declínio cognitivo. Não é porque ele quer, é porque ele necessita. É porque ele precisa daquela forma diferente. Não está ligado à incapacidade, não. Ele só não aprende ou ele só não adquire as informações na mesma velocidade que você. E eu chego a dizer que quando a gente descarta essas possibilidades, você também está perdendo uma grande oportunidade do desacelerar. Então não enxergue como alguém que vai atrapalhar a sua vida. Enxergue como alguém que vai te proporcionar aquele momento do desacelerar. Eu vou ter que desacelerar para poder escutar essa pessoa. E não ignore as histórias. O idoso, ele se sente emocionalmente muito ferido quando você não quer ouvir a história que ele quer contar. Se está num momento de correria, de muita coisa ao mesmo tempo, tenha uma conversa, diga, olha, eu me interesso muito por essa sua história. Vamos marcar um outro momento? Porque eu venho aqui para escutar, ou então eu quero essa oportunidade de saber, de aprender o que foi que aconteceu com você durante esse momento da sua vida. Olha como é diferente. Maravilhoso, eu quero que você fique à vontade aí para você trazer mais alguma dica se você quiser e deixar o seu Instagram para quem quiser entrar em contato com você. Ah, que bom. E olha que sua audiência, ela é fantástica. Sempre que a gente vem aqui, as pessoas acabam aqui compartilhando, confia de compartilhar as situações e tudo. Então se sintam à vontade também para interagir lá. É o @PSI Elton Pereira. E ainda sobre uma mensagem final, Vanusa, para que a gente consiga aproveitar melhor essa questão dos nossos idosos e o quanto que a gente pode aprender com eles, são oportunidades que a gente tem mesmo, como eu te falei, do desacelerar, do estar mais próximo, até porque é uma fase que você também, infelizmente, vai ter que passar por aquilo. É um processo de empatia. E você, na sua fase, igual àquela pessoa, como que você gostaria de estar, ou então como que você gostaria de ser tratado? Possivelmente vai ser a mesma coisa que você tem que fazer com aquele outro. E nunca também a gente comete um erro que talvez até eu, de forma inconsciente, já tenha cometido com algum idoso. Não trata o idoso como uma criança. O coitadinho, o fofinho, olha como ele é bonitinho. O idoso, ele não virou uma criança, independente do diagnóstico, da situação que a pessoa está vivenciando. O idoso, ele quer ser tratado como um adulto, né? Na verdade, ele não está querendo voltar no tempo. Ele quer que o tempo dele atual, a fase dele atual, faça sentido para ele, para você, e a gente evitar também o processo de tomada de decisão pelo idoso.
Tem hora que a gente faz toda uma programação e só comunica ao idoso, sem nem saber. Ele quer aquilo, ele gosta daquilo. É parecido com a terapia. É uma boa vontade da sua parte pegar o idoso e levar para a terapia, mas eu já vi acontecer lá na clínica que o idoso só descobriu que era terapia quando já estava lá. Nossa, aí é chato então, também. Não é dessa forma. A gente senta e diz, olha, o que você acha da gente marcar uma terapia para você ir lá conversar com o psicólogo? A gente faz em conjunto, em parceria. Muito bom. Gostei, Elton. Então, olha, quem quiser entrar em contato com o Elton, tá aí na telinha também, o Instagram dele, tá bom? E não deixe de buscar o melhor profissional. Isso tudo que você falou é necessário. Até mesmo porque se os jovens hoje não aproveitarem as conversas dessas pessoas que já estão chegando perto da terceira idade ou estão na terceira idade, pode ter certeza, quando você chegar na sua fase, se assim chegar, talvez você vai querer voltar e eles não estarão mais perto de você para te dar dicas. Escuto isso todos os dias. Eita, já pensou? Obrigada, tá, Elton? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Gente, ó, a agenda dele, ó, marca, viu? Porque não é todo momento que a gente consegue, não, assim, facilmente não. É muito bom.